Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Deus me deu uma mensagem agora ao amanhecer. Depois tem os meus afazeres. E você que está no WhatsApp, vai para o YouTube. Se inscreve. E cada vez que eu lanço uma mensagem, chega nas tuas mãos. Importante isso aí. E o YouTube fica gravando tudo que eu tenho, senão desaparece. Eu tenho tantas mensagens no YouTube que às vezes eu procuro as minhas mensagens, é difícil de achar. Elas não vêm cronologicamente. Mas deixa quieto. Vou cantar um hino, depois orar aquilo que Deus já colocou no meu coração. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura. É mais sábio, me faz no correr. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, e alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, e alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Em Isaías, no capítulo 7, e o versículo 13 e 14, Deus desperta o profeta Isaías e ele vai na casa de Ezequias. Toda essa passagem eu vou ter que explicar um pouquinho mais detalhado para que você entenda o que é o agir de Deus na vida de uma pessoa. Presta atenção. Não sei, está na minha mente, mas não sei como é que vai ser descortinado. Mais uma vez eu procuro, peço para você se inscrever. É importante, certo? Não para mim, mas para você mesmo. Ali conta a história de Ezequias, não em Isaías. A história de Ezequias fala lá em 2 Reis e também em Crônicas. Acho que capítulo 28 ou 38, uma coisa assim. Não me lembrei. Mas está ali. Acaz, ele foi um péssimo rei. E Acaz morreu. Acaz foi um rei tão... Foi dois reis terríveis. Acaz, que era
pai de Ezequias, e Manassés, que era filho de Ezequias. Então, avô e neto eram terríveis. Porém, teve um no meio que foi obediente a Deus. Acas, ele fez aliança com o rei da Síria. E o rei da Síria estabeleceu a sua plataforma de governo em Damasco, já desde o tempo de Jeroboão. Isso passou-se 200 anos. Olha que a história é longa. E que o governo do norte estava subjugado pelo rei da Síria, pela divisão do reino através de Jeroboão e Roboão. Meu Deus, há 2000 santos de novo, assim fica muito demorado. E o rei do norte e o rei do sul, Judá e Benjamim, meia tribo Manassés, eles conservavam-se diante de Deus. E no tempo de Acás, ele fez aliança, e Peca e os reis da Síria, eles começaram a vir para cobrar. E aí ele chegou ao ponto porque é o seguinte, irmão, não negocie com o diabo, com o inimigo. Chegou ao ponto dele dar todos os utensílios da casa do tesouro, do templo. Ele chegou a arrancar as portas de ouro, de bronze, de cobre, para dar para o rei da Síria. E ele sempre queria mais. Acontece que Acás morreu, e aí veio Ezequias. Ezequias disse que começou a edificar a casa do Senhor, a edificar os muros e as portas e o templo, e restituir o que estava destruído. Só um versículo aqui. Perdi, deixa quieto. E ele dava conselho para os filhos, para o sacerdote, para as crianças, para as mulheres. Vocês fazem sacrifício ao nosso Deus, se arrependam, buscam o nosso Deus, e vai daqui, vai de lá. E começou a cultuar o Senhor novamente no templo, adorar ao Senhor, dar conselhos para o povo através do sacerdote, queimar incenso e oferecer sacrifício, aquela coisa toda. Só que tem um detalhe. Senaqueribe, que era o rei da Síria, de toda a Síria, e ele tinha o seu forte em Damasco, ele reuniu-se e veio com 185 mil soldados e rodearam Jerusalém. Se você ouvisse ou se você lesse todas as afrontas que Senaqueribe falava para o rei, os sacerdotes, os maiores que estavam acima do muro, eles diziam só assim, ó: o Deus de vocês já me entregaram as 72 cidades do norte. Em outras palavras, cidades fortes, muradas. O reino do norte está tudo nas minhas mãos. O Deus de vocês desprezou vocês. O Deus de vocês está dando um tempo para mim. Olha o que o diabo fala. Gente, isso é brabo, isso é forte. Aí a nossa fé é de balançar mesmo. A mensagem vai longa. Te prepara. Se vocês não se entregar, vocês vão beber água. A urina de vocês vai ser por água. E o cocô de vocês vai ser por alimento, por pão. E ficaram ali. E Ezequias entrou em pânico.
Diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes, tirou a sua roupagem real, se colocou em trapos, como quem quer dizer assim, o que me adianta um carro novo, uma casa nova? O que me adianta um cargo de pastor ou de diretor de uma empresa ou de uma pessoa bem-sucedida, aparentemente na sociedade, se eu sou como já me veio outra mensagem, como Naamã canceroso, ou um derrotado. E diz a Bíblia que à noite, em redor dos muros de Jerusalém, era que nem um céu todo estrelado. Os soldados, naquele tempo, cada soldado, cada centurião, ele segurava uma tocha e iluminava 100 pessoas. Então imagina só, 185 mil. (1850) tochas acesas, porque cada tocha tinha 100. Ele olhou tudo aquilo e entrou em desespero. E diz a Bíblia que ele despojou-se da sua roupagem e sumiu pela porta do fundo, pelo caminho dos lavadores, dos lavandeiros, lá onde os lavandeiros lavavam as vestes dos soldados, que não era um serviço para a mulher, que era muito. E se escondeu lá, em desespero. Ele dizia, orava e dizia: Senhor, Israel está como uma mulher que está para dar o parto e a criança trancou. Não houve dilatação. E ela está em angústia, como mulher com dor de parto. Pode perder a criança e ela mesma. Ou se salvar ela, morre a criança. Ou salvar a criança, morre ela. Assim era a angústia de Israel, porque já tinham dominado tudo. E afrontavam o Deus de Israel. O rei Senaqueribe, ele mandava seus... Tem um nome engraçado do chefão lá, dizia, ó, vocês tentam arrumar 200 soldados de vocês, os melhores, para montar nos nossos 2.000 cavalos. Não tinha. Bem que humilhação. É a mesma coisa que quem diz assim, ó, tenta arrumar 500 pila para pagar uma dívida de 5 milhões. Olha a humilhação. É de se borrar mesmo, né? E quando Ezequias está indo a caminho dos lavandeiros, da fonte lá, do lugar imundo, lugar que não ia ninguém à noite, nem de madrugada, Deus manda o profeta Ezequias, Isaías, vai falar com meu servo. E aí isso está registrado, isso só para ler bem certinho para você, está em Isaías 7,14. Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Meu Deus, estou confundindo a casca com Ezequias. Porém, Acas disse, não o pedirei, nem o tentarei o Senhor. Então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afatigares os homens, senão que ainda afatigareis também o meu nome. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Promessa de Deus.
quero me atender nesse versículo. Pede para ti um sinal. Acima no céu ou embaixo na terra, nas profundezas. E ele disse, não vou pedir. Não vou pedir. De maneira nenhuma. Quando a gente está numa situação bem difícil, presta atenção um bocadinho. Parece que a gente não enxerga um palmo adiante do nariz. Um exemplo. Quando os discípulos estavam, Jesus disse assim, ó, passamos para outra banda. Eles obedeceram e foram. De repente uma tempestade. Diz a Bíblia que os discípulos gritavam de terror. Ora, Pedro, Tiago e João eram pescadores natos. Tinham experiência de navegação, de tempestade em alto mar, à noite e tal. E diz a Bíblia que ali, perto da meia-noite por ali, apareceu Jesus no meio da tempestade e eles gritavam um com o outro, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. No meio da turbulência a gente só vê fantasma, só enxerga coisa ruim, só pensa coisa ruim. Imagina coisa do outro mundo. Jesus disse, não, aqui está, eu sou eu. Pedro disse, olha, Jesus, se é tu, me manda que eu vá lá. Disse, então vem, Pedro. E Pedro foi. E andou sobre as águas. Mas de repente viu que as coisas começou a afundar. Socorre-me, Senhor. Jesus tomou ele pelas mãos e disse, ó homem pobre de fé. Ó homem de pouca fé, que duvidasse. E trouxe Jesus. E trouxe Pedro até o barco. Entrou no barco. Olhou para o mar. Ele falou com o vento. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. E um olhou por outro e disse, quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Quando nós temos uma situação dessa, vem uma palavra para nós e nós ficamos perguntando, será que é para mim? Mas Deus disse para o rei, pede para ti um sinal. Acima no céu ou embaixo nas profundezas. Irmão, Deus fala conosco através de sinais. Deus fala conosco através de sinais. Deus fala conosco na nossa mente, através do Espírito Santo. Deus fala conosco através de uma criança, através de um profeta. E Deus fala conosco através do silêncio. Só se eu fosse falar sobre essas 5 maneiras de Deus falar, eu ia longe. Deus falou com Moisés através de sinais. Deus falou com José através de sinais. Deus falou através de Elias através de sinais. Se eu fosse falar todos esses sinais, Deus falou com Abraão, Deus falou com Jacó, Deus falou com Isaac. Noé, depois daquilo, disse, meu Deus, olha a trovada, Senhor, não, vou dar um sinal para ti no céu. O arco da aliança, não é o arco-íris. Íris é uma palavra, vê como eles copiam errado, né? Colocam coisas dentro da Bíblia que não é. O diabo sempre nunca vai deixar de ser diabo, né? Íris é uma deusa. A cor do arco-íris é a cor dos homossexuais, porque íris
Era uma deusa, uma sapatona. Não sabia se era mulher, se era macho, se era homem, se era fêmea. A deusa da fertilidade, do sexo. Assim como botaram o coelho também no meio da Páscoa. Tudo catolicismo, tudo espiritismo, tudo coisa do demônio. Mas com Deus é diferente, minha irmã. Com Deus é diferente, meu querido irmão. Pede para ti um sinal acima dos céus ou debaixo da terra. Ele diz, como vou tentar o meu Senhor se eu não posso entender o amanhã? Como vou tentar o Senhor se eu não vejo nada de lúcido, de real no horizonte? Acabe foi de atrás do homem de Deus, porque já tinha passado 3 anos e 6 meses que não tinha chovido. E Deus mostra um sinal para Elias. E ele disse, vai lá, mostra para Acabe. Diz para ele se mandar, porque a chuva vem. O sinal que Deus estaria com Israel é que uma virgem daria luz a um filho. E seu nome seria colocado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Há sempre uma luz a brilhar no final do túnel. Ah, Senhor, eu estou passando por uma. Amém. Eu estou passando. Eu não parei. Eu não estou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Em outra tradução, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte. Eles vão trocando, vão mudando assim para adocicar, tanto faz uma parte ou outra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é por eu ser um pastor, ou um crente fiel, pago meus dízimos, faço oração, faço meu jejum, vigio como posso, que não venha a tentação. Não é porque o rei era um rei zeloso e dizia, vamos edificar os altares que foi destruído. Presta atenção, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, quem se levantou? O faraó e todo o seu exército, com milhares e milhares. Israel fugiu, correu, se defrontou-se num beco sem saída entre o mar e as montanhas e o deserto. Clamaram ao Senhor. Moisés se apavorou-se, porque a coisa ia estourar em cima dos seus lombos. Tu tirasse nós lá do Egito, para nós morrer aqui e nossos cadáveres ser dados aos abutres, aos escorpiões, às serpentes do deserto. Nem sepultura nós não temos aqui. Por que fizesse isso, Moisés? Moisés foi ter com Deus, e Deus disse para Moisés, dizeis para o povo, calai-vos, aquietai-vos, porque inimigo que hoje viste nunca mais o vereis. Irmão, irmã, peça oração para o teu pastor, para alguns irmãos que são espirituais na igreja, mas não revela todo o teu segredo para todos. Que quando nós estamos falando para os outros as nossas lutas, o diabo está batendo palma, ele está dizendo, eu estou tendo vitória. Ele está apavorado, ele está nocauteado, ele está no nocaute. Eu vou chegar, ele vai se entregar. Calai-vos, aquietai-vos, porque o inimigo que hoje viste, nunca mais o vereis. E agora, Senhor, que tens na mão, Moisés? Uma vara. Ergue-a e estende sobre as águas, e as águas se abrirão. Moisés estendeu, as águas se abriram, o povo de Israel passou, o inimigo veio, as águas se fecharam, o povo foi do lado de lá, Miriam cantou e louvou o Senhor. Pedes para ti um sinal. Eu vou contar um exemplo, já falei esse exemplo.
eu tenho o hábito de desligar o celular. Porque se ficar no silencioso, às vezes as pessoas pensam, ele não quer atender. Ligo, mas ele não quis atender. Já, ixi. E se eu desligar de vez, aí pronto. Pela magnitude do raio que esparta aí, em cima da cabeça da gente, ou perto da gente, dentro no quarto, que é saúde. E outra que nos traz paz. Eu estava numa angústia muito. Eu digo, meu Deus, será que eu presta atenção. Será que eu sou pedófilo de Jesus Cristo? Será que eu joguei pedra na cruz? Mas o que eu tenho feito? Parece que o inimigo caga em cima da minha cabeça. Estou crescendo que nem cola de cavalo. Só para baixo. Eu estava angustiado, eu digo, mas que diabo? Eu estou aqui sozinho, parado, quieto, no meu canto, não mexo com ninguém, não converso com ninguém, a não ser gravar alguma coisa aí. E por que vem isso na porta da minha casa? Por que tu permite que o demônio venha aí me atentar? Se eu vou ter que matar um aqui na porta da minha casa? Por que tu permite que eles venham me roubar os meus porcos, as minhas galinhas e a minha vaca? Silêncio total de Deus. Eu digo, não, vou virar um bandido, né? O Marcola tem mais privilégio do que eu. O Fernandinho Beiramar tem mais privilégio que eu. O Edir Macedo mais privilégio que eu, porque ele está lá na URR Soares, porque estão em cima dos púlpitos mentindo. Eu que não gosto de mentir, principalmente a respeito de ti. Eu quero que tu me mata, me leva daqui. Aí eu estou ferrado. Estou aqui escondido no meio do mato, lidando com os meus bichinhos, e eles ainda vêm roubar meus bichinhos e matam meus dois cachorros como matar envenenado. E desliguei o celular, fui dormir, né? Digo, eu vou. Isso, livre. Presta atenção, cocadinha. Lá pelas tantas da noite, nem sei que hora que era. O telefone, brrr, 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 vibrando. Eu digo, oh Deus do céu, não é que eu esqueci de desligar essa porcaria. Peguei, alô, brabo no escuro, peguei, alô, meu servo, hostia sacramentega, porca miséria, meu servo, chamar de servo. Eu tô cuspindo fogo pela venta, tô brabo que nem o Jacó Federico, eu tô comendo cobra e pensando que é espetinho de galinha, engolindo o ouriço do lado avesso, com todo aquele espinho de goela abaixo. E eu pensei, não, eu queria dar um esporro já. Não brinca comigo, né, palhaço? Né? Me acorda, ainda vem gozando da minha cara, me chamando de servo, pá. Ux, quase falei palavrão. Sou muito desbocado. Deus vai cuidar os meus lábios, em nome de Jesus. Fala. Deixa de ser palhaço na minha mente. É assim. Tás ouvindo? Tô. Tás ouvindo? Tô. Pronto. Desligou o celular. Eu fiquei pensando naquilo. Fui olhar o celular para ver quem é que tinha ligado, porque sempre tem um retorno ali, né? Pelo menos o meu marca o retorno de quem ligou. O celular desligado. Me deu um arrepio da cabeça aos pés, já tem pouco cabelo, pouco que tinha, tava que nem um ouriço.
Por isso, quando está assustado, um gato assim, né? Olhei pro celular. Eu não acredito que isso aqui está desligado, gente. Nem coragem de ligar eu tive. Virei pro canto, como fez Ezequias. Chorei amargamente. Pedi misericórdia de Deus. Ainda estou esperando a saída. Isso está fazendo bem uns 10 anos. 10 não. 2. Uns 2 anos. Estou aguardando a promessa. Todo dia, Senhor, as minhas promessas. Mas até aqui, tenho recebido vitória. Vamos parar por aqui. O Espírito Santo disse para mim parar. Pede para ti um sinal. Acima nos céus, debaixo da terra. Talvez você esteja pensando com o rei, o Senhor me abandonou. Ele voltou para o templo. Estava amanhecendo o dia, presta atenção, vou concluir agora, já tinha esquecido. Olhou por cima dos muros. Quando ele olhou lá embaixo, o anjo do Senhor, Deus mandou o seu anjo e matou 185 mil soldados. Era aquele só corpos deitado no deserto. O inimigo que hoje viste, nunca mais o vereis, que tens nas mãos uma vara. Ergueis as mãos santa, sem ira e sem contenda. Enquanto Moisés estava com suas mãos aos céus, Israel vencia. Quando ele cansava suas mãos, Israel prevalecia. Esqueci o nome dos 2 servos de Deus lá, Josué e Caleb. Pegaram as mãos de Moisés e mantinham ela erguida. Israel venceu a guerra. Talvez o Senhor queira que você erga as suas mãos santas. Ergueis as mãos santas, sem ira e sem contenda. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Outra parte. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.